você consegue ter um equilíbrio melhor entre as suas tarefas de casa e a sua vida pessoal com as demandas do trabalho, né? É muito mais produtivo, é muito mais confortável, tal, depende. Depende de onde você mora, depende da sua casa, depende do seu trabalho, depende da distância. Tudo depende. Eu acho que o ponto-chave que você tocou para qualquer coisa à distância é a preparação, o preparo. Você tem que estar preparado para realizar aquela atividade à distância. Olá, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Francamente e o tema hoje é muito interessante porque é um tema que bombou, começou na pandemia e depois vem se arrastando e se discutindo ele até hoje, sem muita definição se é bom, se é ruim, se é o futuro, se é o passado, se é o presente, enfim. Estamos aqui para falar sobre o home office. Será que é uma furada? Será que é uma boa? Furada para quem? Boa para quem? Enfim, é produtivo? Não é produtivo? Nós vamos estar discutindo aqui, eu e Murilo. Muito polêmico. Muito polêmico, a gente briga bastante. As pessoas tomam partidos apaixonados pelo home office. E nós vamos ficar falando aqui sobre a questão do home office. Então eu peguei algumas informações aqui, né, que a gente está abordando esse tema do home office. E é interessante que tem alguns estudos, como está no nosso roteiro aqui da HR Tech, do InfoJobs, que mostra que 85% dos trabalhadores voltaram ao modelo presencial. Mas eles ainda pensam, dessa turma que voltou para o presencial, a voltar para o home office. Então tem muita discussão a respeito disso. E por isso que eu quero conversar aqui com o Murilo, bater bastante um papo aqui com vocês, para ver se é bom para você, se é ruim para você, explorar todas as perspectivas e chegar aqui a uma conclusão que serve para você. Porque eu acho que o home office, sim, é trabalho híbrido, trabalho presencial, enfim, serve para cada um tem uma adaptação em função disso. Uma primeira pergunta, né, que a gente vai começar é por que o home office tem ficado tão famoso? Pandemia, né? Eu acho que todo mundo na pandemia teve que esperar. Todo mundo que pôde, né? Não vai fazer. É que a gente tava brincando antes, né? Como é que um piloto vai fazer home office, piloto de avião? Mas enfim, muita gente, principalmente as pessoas que trabalhavam ali em escritórios, em trabalhos mais administrativos, foram pro home office durante a pandemia e bastante gente gostou, né? De estar ali no conforto do home office. Então, é aquela velha escolha, né? Antes da pandemia não tinha essa opção, ou acaba tendo ali, não tinha muita exposição, mas depois que teve a pandemia, todo mundo experimentou o home office e muita gente gostou, né? E a gente vê esses dados que foi ali uma grande porcentagem das pessoas que trabalharam no home office, que foi 40 e poucos %, né, da população econômica. Nos Estados Unidos alcançou 52%. No pico da pandemia. No pico da pandemia, 52%. Então é muita gente que não tinha esse modelo, né, muito claro, que estava chegando lá e conhecendo como que é o home office. Então isso popularizou bastante. Mas assim, quais pontos você elenca que as pessoas falam que é positivo, enfim? Do que você acha do home office? Principalmente o conforto, né, que trabalhar de casa te dá. Primeiro que você não tem que passar tempo no trânsito, né, com deslocamento. A gente sabe que muita gente perde muito tempo no trânsito e é absurdo, né? Principalmente em grandes centros. Às vezes a pessoa tem que pegar duas conduções, ônibus, metrô, não sei o que lá, uma coisa que ele poderia estar fazendo em casa. Então, você vê as pessoas perdendo, 2 horas por dia para ir voltar do trabalho, até mesmo em cidades pequenas. Tem um amigo do amigo meu que começou a trabalhar lá em Rio Claro mesmo, cidade média, né, no interior de São Paulo, e perde, quase 2 horas por dia para ir de um lugar a outro, né? Ele vai a pé? Não, ele vai de carro, aqui o trânsito lá é meio complicado. Mas imagina num grande centro, né? Outra coisa é que o próprio conforto, né? O pessoal fala que quando você tá no home office, principalmente quando você tá fazendo uma atividade que exige concentração, você tem menos distração, né? Tem menos aquele colega que vai chegar, vai te bagunçar ali, ou até mesmo o seu chefe que vai mudar teu foco ali do que você tá fazendo. Essas distrações não acontecem tanto, né? Segundo que, até talvez pelo tempo de deslocamento, você consegue ter um equilíbrio melhor entre as suas tarefas de casa e a sua vida pessoal com as demandas do trabalho, né? Então, é um tempo a mais que você não tá passando no trânsito, você não tá ali perdendo, que você vai se dedicar a ir para uma academia, ou ali comer um doce perto de casa, ou conseguir ir no mercadinho perto de casa. Então você consegue fazer essas coisas, né? Além disso, que é mais barato, né, o home office, né? É mais barato no sentido que você não vai gastar dinheiro no transporte,
você consegue se programar ali na sua casa e fazer sua marmitinha ali, você cozinha no final de semana toda, acaba comendo melhor e gastando mais barato, enfim, né? E toda essa flexibilidade. Não dá pra levar a marmita no escritório? Não, dá também, mas acaba que o pessoa te chama pra almoçar, essas coisas, você vai lá e acaba gastando mais, né? Ah, e uma coisa que eu esqueci também, né? Muita gente, eu vejo até hoje, né? A gente tem algumas vagas que são de trabalho remoto, né? Na equipe de educação. E bastante gente que aplica para essas vagas e corre atrás também tem outras dedicações em casa. Por exemplo, mães com filhos preferem trabalhar no home office, que não tem que deixar a criança na creche. Pode estar ali fazendo, né? Conciliando as duas coisas em alguns tipos específicos de trabalho. Então, basicamente, só tem coisa positiva. Só coisa boa. Entendi. Eu tava dando uma olhada nos artigos aqui, e o que foi interessante quando se tratava do home office é que depende, né? Quando a gente fala home office é uma coisa muito genérica, o termo, e falar, é muito mais produtivo, é muito mais confortável, tal, depende. Depende de onde você mora, depende da sua casa, depende do seu trabalho, depende da distância, tudo depende. E depende como a empresa tá ajustada, como a empresa está preparada para fazer essa questão do home office. Eu lembro quando aconteceu aqui a virada de chave em 2020, lembra? A gente tinha 103 pessoas, 103 alunos fazendo curso no Brasil inteiro. Sim. E nós tivemos que fazer uma virada para poder transmitir esse curso para as pessoas, porque todo mundo que gostaria de assistir home, né? Gostaria de assistir em casa, transmitido, porque não podia. Até tinha a questão do lockdown, né? Muitos estados já estavam aderindo ao lockdown e ia ser proibido, né? Não ia poder ter... Exato. E aí, nessa época, uma coisa que foi bastante interessante foi que nós já estávamos investindo em sistemas para poder tornar essa transmissão viável. Uhum. Que o estudo que eu estava dando uma olhada lá, ele coloca bastante, é a questão de que você tem que ter algumas ferramentas para fazer o trabalho do home office ser importante. Por exemplo, ele cita 4 lá, ele fala que Groupware, né, tipo, uma ferramenta para você trabalhar em grupo, pode ser o Teams Microsoft, pode ser, ou não é o Teams, é o que faz todas as tarefinhas lá, ou que a gente usa do Google, os espaços do Google lá que a gente usa para trabalhar. Google Drive. Não o Google Drive, mas assim, os espaços lá onde tem o chat do Google e as atividades, as coisas. Planner da Microsoft. O Planner, o espaço do Google, enfim, uma ferramenta que tem a gestão de grupo, onde as pessoas conseguem colocar lá o que estão fazendo, enfim. A outra coisa que ele fala que é muito importante, a gente vê isso, é o workflow, uma ferramenta de workflow. Então, tipo, beleza, eu tenho que fazer uma atividade e eu tenho exatamente etapa por etapa da atividade que eu vou fazer e vou mexendo, né, na ferramenta, dando ok em cada uma das etapas e o processo vai fluindo. Isso torna estar em casa menos impactante para as pessoas da empresa, que eles vão saber onde é que eu tô. Outra coisa é a mensagem instantânea. O Slack ficou muito famoso no início, depois veio o WhatsAppão mesmo, até o Google Talk lá, a ferramenta de mensagens do Google. O Zoom, né? Ficou muito o Zoom é o próximo, que é uma ferramenta de web conference. Uhum. Que é outra ferramenta. Acho que é mensagem instantânea para você ir fazendo, e tal coisa. E depois web conference, né? Tipo aí Zoom, o do Google também lá que a gente usa para fazer, como é que ele chama? Deu branco agora. O Meet. O Meet do Google, o Whereby. Como é que a gente usava aqueles... tem OpenBuy de ferramentas, é o que mais acontece. Então, tipo, ter essas 4 ferramentas e uma reunião diária, ou no máximo semanal, os caras descobriram que é onde você turbina a produtividade. Então, se você virou para home office, você é empreendedor, você é empresário, você é um cara que está gerenciando uma equipe, virou para home office e tem um sistema para trabalhar com o grupo, ver as tarefas que tem para fazer cada um, enfim, como é que você aloca isso, qual é o tempo que as pessoas estão lá, se estão disponíveis ou não estão. Você tem um workflow, ou seja, os processos estão bem definidos. Isso. Todo mundo, cada um sabe exatamente o que fazer, qual é o tempo, qual é o chamado que abriu, como isso foi feito, o que teve de reabertura, o que teve de problema. Tem sistema de mensagem instantânea e tem a questão de web conference, né? Tipo, para você fazer a conferência, você fazer o call, que a gente chama aqui no Brasil. Você tá bem. E tem essa reunião a daily ou a reunião semanal, você tá bem. Só que qual é o problema? Isso aumenta muito a produtividade do colaborador, mas as pesquisas mostraram que reduziu a satisfação e o bem-estar. Porque algumas pessoas, por isso que eu acho que é uma coisa que cada um gosta de um jeito.
algumas pessoas se sentem sobrecarregadas por esse imenso volume de informação. Eu lembro quando a gente virou, né, que nós não tínhamos o workflow, nós não tínhamos um grupo web funcionando muito bem, tínhamos mensagem instantânea e web conference. Lembra? E a gente ficava perdido de tanta informação que tinha. A gente terminava uma conferência, né, uma reunião, aí já começava a mandar mensagem para saber do outro, aí como é que ia fazer no Excel, daí compartilhava o arquivo do Google Sheets, as pessoas não sabiam mexer, enfim. Era como é que chama? Um transbordo, uma sobrecarga de informação muito grande. Uhum. Eu lembro no Natal que a gente teve as férias, a gente ficou, que a empresa entrou em férias coletivas e nós dois ficamos de suporte, lembra? Sim. Do Natal de 2020, né? Até o primeira semana de janeiro de 2021. Foi um caos. A gente não saiu do sistema. Aquilo foi sobrecarga gigante, era coisa pitando toda hora, todo mundo tá lugar. Por quê? Nós não tínhamos os sistemas, as aberturas de chamada, nós não tínhamos o processo travadinho. Uhum. Se o processo está travado, vai em frente, você vai conseguir ser produtivo, vai conseguir ser organizado. Agora, se a coisa está muito tácita, que eu vejo em umas empresas, né, que a gente frequenta, Sim. aí a coisa meio que fica na bagunça. Eu acho, complementando com um pouco que você diz, né? Eu só falei coisa boa no começo, Não, eu porque tô ponto aqui. eu gosto do home office, né? Eu acho... A gente sempre trabalhou com home office na equipe de educação, né? Que é a parte que eu cuido, sempre cuidei dentro da empresa. A gente trabalhava até antes da pandemia e era uma coisa que funciona. Eu acho que a grande sacada para você fazer o home office funcionar, ou qualquer coisa à distância, a mesma coisa de educação à distância, né? Comentava-se muito sobre a educação à distância ou uma educação presencial. Tinha esse debate, principalmente no começo da pandemia. E é um debate válido até hoje, né? Eu acho que alguns tipos específicos de educação têm uma vantagem boa no presencial, quando envolve discussão, essas coisas, quando esse é o recurso didático. Mas isso não inviabiliza a educação à distância, o trabalho à distância, ser produtivo e ir bem. Eu acho que o ponto-chave que você tocou para qualquer coisa à distância é a preparação, o preparo. Isso. Você tem que estar preparado para realizar aquela atividade à distância. Eu me lembro uma aula, há um tempinho atrás, que eu estava assistindo do professor Marcelo Nobel, né? Que foi aqui o reitor da Unicamp. Quem não sabe, a gente fica, né, no campus da Unicamp. E o Marcelo Nobel era o reitor na época da pandemia, né? Inclusive, ele estava falando que o Dória, que era governador na época, ficou bravo com ele porque ele decidiu fechar a Unicamp antes das outras universidades públicas aqui do estado. Mas ele estava comentando, eu vi aquilo, eu estava vendo a pandemia chegando, a minha primeira preocupação, falou, cara, vai ter que fechar, e como que eu vou estar preparado, como que a gente vai estar preparado para garantir que os alunos tenham a estrutura necessária para seguir com o ensino à distância. E a estrutura necessária é ter internet na casa dele, tanto que eles foram falar com provedores lá para ver esse tipo de coisa, ter um computador que funciona minimamente, ter um tablet, alguma coisa que eles possam assistir às aulas. A mesma coisa vale para o teletrabalho, a gente tem que ter esse preparo. Agora, um passo além do preparo, além da infraestrutura que a gente está comentando aqui, de ter internet, ter o celular, ter o telefone, enfim, a infraestrutura, é a própria estrutura do trabalho. Como que esse trabalho está organizado? Se é um trabalho... eu lembro, há um tempo atrás, que a gente estava fazendo... foi na época do projeto da Tetra Pak, a gente estava fazendo um treinamento para eles de trabalho de... Grupo de alta performance. Você lembra disso? Que a gente fez lá de... Equipes de alta performance. Samurais. Era de equipe de alta performance. Eu li um livro de um cara de Harvard lá, o Katzenbach. Ele falava que basicamente trabalho em equipe você tem dois tipos. Você tem aquele trabalho que é o team, que ele chamava, né, que é um time do inglês, e você tem o trabalho que é o single leader, né, que você tem um único líder e esse cara, ele soma várias pessoas trabalhando para, por exemplo, uma equipe de vendas. É um negócio meio single leader. Se você já sabe qual que é o pitch que você vai ter, já sabe mais ou menos qual que é o processo de venda, a soma dos vendedores gera ali o resultado seu em vendas. Uma equipe de melhoria ao contrário. Uma equipe... Ele dá um exemplo até que eu acho mais legal. Você vai desenvolver um site. Então você precisa de um designer, você precisa de um programador, você precisa do cara do negócio, você precisa ter todas essas pessoas juntas trabalhando, saca? E cada uma vai dar uma contribuição não estruturada, é uma coisa que está acontecendo ali. Tácito ali. É tácito, você não tem o quadradinho do negócio acontecendo.
Eu acho que quando você tem uma equipe do tipo single leader e você tem onde cada pessoa contribuindo ali, tá muito claro qual é a contribuição de cada pessoa e a atividade dele tá estruturada, você tem uma eficiência boa na questão do home office. Chega até a ser, às vezes, massacrante, né? Que nem você comentou. Que é mais cobrado, você quer que a pessoa trabalhe ali no TACT, isso daí, às vezes, não pega muito bem pra pessoa que tá trabalhando nesse sentido. Mas eu acho que funciona muito bem, sabe? Do ponto de vista gerencial. Total do ponto de vista gerencial aqui, tá, gente? Então, esse preparo, ele é necessário. O problema é que, muitas vezes, as pessoas foram pegadas de surpresa, né? Quem tem uma cultura ou empresas que têm uma cultura de trabalhar mais ali resolvendo e tendo essa troca de conhecimento tácito, às vezes o gestor é mais experiente na parte transacional mesmo dos processos, ele vai resolver um probleminha, fazer um outro... Sabe aquela coisa que a gente pensa, o gerente ali resolvendo, com mais experiência? Esse tipo de coisa sofre bem no home office. Agora, você tem um negócio mais estruturado, etc., vai bem. E agora, se você não tem, você tem que passar por essa estruturação, né? Senão, não vai funcionar direito. Eu acho que essa é uma contrapartida interessante que às vezes as pessoas não olham ali para isso acontecendo. E também não me entendo errado, tá, pessoal? Às vezes, o trabalho de times, que é o trabalho multidisciplinar, se bem gerenciado, se tiver interações constantes, etc., ele acontece. Tanto que na época foi bem antes da pandemia, aquele projeto, se não me engano, a gente fez em 2015, 16, né? Não tinha pandemia, não tinha nada, e o Katsemba estava comentando que isso era muito útil em multinacionais que tinha um cara aqui, um cara na Índia, uma outra pessoa na Europa, e tinha que ligar essas pessoas num trabalho de time, muitas vezes. E é o único jeito de você fazer isso, cara. Você não vai pegar todo mundo, colocar no avião, mandar para um lugar central e fazer isso. É muito caro, né, no cenário de competitividade atual. Então, eu acho que essa dinâmica do trabalho à distância, ela faz muito sentido quando a gente fala de home office e quando a gente fala desse de coisa. Eu acho que você tocou num ponto fabuloso, né? É a preparação da coisa ali, né? Indo além dos confortos, poder estar em casa, fazer um chazinho, fazer o café do jeito que você gosta, brincar com os filhos, etc. Mas os caras levantam exatamente isso. Os caras levantam esse ponto de você primeiro preparar a empresa, preparar com as ferramentas. Então, imagina assim, vamos lá. As empresas que a gente tem experiência, que a gente vai fazer projeto, que a gente vai dar treinamento, esse tipo de coisa. Assim, a empresa que fabricava do ramo alimentício numa cidade próxima a Campinas, pequena. Cara, a condição era zero. Uhum. Lembra do auditório que a gente foi dar? Era zero a condição, tá tudo despreparado. Então, como é que você consegue virar do dia pra noite e colocar essa empresa para trabalhar no home office? Não dá. Sim. Porque se você não tem processo, não tem, como é que chama? Processo padronizado. Uhum. Você não tem ou até mesmo, é o que você falou, você vai falar, né? Os fluxos, você não tem as posições claras, as etapas claras do que vai ser feito e como vai ser feito. Você não tem o fluxo, você não tem o serviço, pra poder fazer etapa. Eu quero fazer um serviço, eu quero, por exemplo, liberar uma carga, se eu sou uma pessoa tomando uma empresa. Então, ok, abre um chamado, aparece pra mim, eu faço o que eu tenho que fazer, vai pro outro e por aí vai. Então, a empresa que tá assim é maravilhoso, porque você tem tudo... mais ou menos, assim. mais ou menos. Funciona bem. O único ponto é o seguinte, o quanto de pressão que você joga pra cima, porque você vai fazer a daily, tem que fazer a daily. Aí outra coisa que é complicado, duas coisas, né, que são complicadas ali, então tirando essa parte da empresa, dos processos, dos sistemas funcionando, mas já tá tudo bom aí, tá maravilhoso. Quando você tá sozinho, né, as coisas que eles viram lá é o seguinte, geralmente o escritório não é igual ao seu escritório da sua casa. Né, aquele escritório de 50 metros quadrados, ar-condicionado e tal. O escritório da pessoa em casa, às vezes, da maioria das pessoas, é extremamente inovador. É tipo o sofá. É tipo, o escritório da minha casa era o sofá, sentado no máximo no tapetão. Você aqui, sua mulher ali. A Mafê, Fernanda aqui, a Mafê pulando ali com as coisas, e eu sentado com o computador no colo tentando trabalhar. Aí eu fiz um upgrade, comprei uma mesinha de R$50, fui pro quarto da Mafê, entre a banheirinha e... Ela tinha acabado de nascer, entre a banheirinha e a cama pra trabalhar ali. Cara, que estrutura eu tinha? Nada. Zero. Eu vou me concentrar como? Então, eles falam também que os móveis no escritório, que o design do escritório, numa pesquisa também, num outro paper, né? Impact of
workspace design on perceived works performance and well-being. Você até comentando sobre isso, eu lembro que na pandemia, por meio da pandemia, foi a época que as pessoas mais investiram em reforma dentro de casa. Sim. Porque não é mais um apartamento que você vai dormir, é o lugar que você tá vivendo o tempo inteiro. É isso. Tem que trabalhar. É isso. Tem que você começa a se incomodar com a infiltração, começa a se incomodar que você tá trabalhando com a dor nas costas. Cara, aí uma coisa interessante. Outra coisa que eles falaram, a temperatura, eles fizeram correlação lá, eles viam que a temperatura interferia no foco. Pode ser efeito, quem gosta da gente, efeito Hawthorne, ou seja, pode ser que as pessoas estão falando e não significa. Pode ser. A medição, óbvio, que é percepção que as pessoas responderam o questionário. Mas, no Brasil, por exemplo, aquecimento global, a coisa tá ficando laranja, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Como eu vou ficar, por exemplo, na Baixada Fluminense, o cara lá tá na Baixada Fluminense, tem home office. Algumas cidades, lembra? Acho que foi em 2024, chegaram a 53 graus de sensação térmica. Uhum. Como é que eu vou ficar numa casa e sem energia elétrica que tinha caído? A 53 graus, sem ar-condicionado, sem ventilador. Vou trabalhar como? Vou me concentrar como? Não tem como. Então, tipo, essas são coisas pequenas. Outra coisa que eles comentaram, amenidades. Então, por exemplo, quando a gente estava em casa, você tem o hospital, não. Você tem o supermercado próximo, desce do apartamento, vai lá, compra um snack, uma fruta e tal, e tá resolvido. Agora, se você não tem um negócio próximo, aqui tem a barrinha, tem água, tem chocolate, tem bolacha, tem fruta, tem tudo. Ou tem uma cantina, né? Ou uma cantina, ou tem a vendor machine, alguma coisa que te auxilie de alguma maneira. Não tem. Hoje começou a se preparar as coisas para isso. Então, eu acho que esse ponto é importante, assim, evitar panaceias, evitar, nossa, é melhor do mundo tal, e falar, tá bom, vai fazer? Vai. O que nós temos que fazer para adequar? É engraçado que você falou da questão do time, né, de quando você precisa de um time, do exemplo do site, e quando a gente olha, aqui no Brasil pelo menos, pro tipo de trabalho, pro tipo de profissional que mais entrou nessa, foi a galera de TI, né? Sim. É meio contraditório, né? Tipo... Não necessariamente, por causa que eu acho que a galera de TI já tem um sistema de trabalho onde as tarefas são melhores divididas, entendeu? Eu acho que culturalmente, o pessoal de TI, ele tem essa questão de dividir, deixar as coisas mais específicas, pensa muito em requisito, então o pacote de trabalho que a pessoa está realizando ali, geralmente fica mais organizado, porque a galera de TI tem essa cultura, né, de gestão de projetos, enfim, um pouquinho mais organizada. Eu vejo a coisa ficando caótica quando é coisas transacionais que dependem do gerente, sabe? Aquele gestor que... e todo tipo que alguma coisa diferente cai nele, ele já bate, já resolve. Sabe o cara que desenrola? O gerente que desenrola no heroísmo? Entendi. Eu acho que essas pessoas tipo centralizador, outro nome dele? Não, centralizador é um nome pejorativo. Coitado do cara, o cara tá se esforçando, a pessoa ali. Apaga incêndio, bombeiro. O bombeiro. Não é centralizador, ele não queria centralizar, coitado, tipo. Mas essas pessoas, elas tiveram mais dificuldade com essa questão do home office, né? Que pessoas que têm mais uma visão de processo, de estrutura, organização, etc., tendem a ir melhor. Não tô falando que você aí de casa, que é o gerente, bombeiro, que apaga incêndio, é desorganizado, pelo amor de Deus. Tá falando que isso. é uma coisa da cultura. Entendi. Você que é gerente não consegue fazer home office, é desorganizado. É isso que você falou? Não falei isso, pelo amor de Deus. Pega o corte. Vamos lá. Quem se beneficia do home office, né? Então a gente tá comentando isso. Embora muitos acreditem que é benéfico para todos, a gente tá meio que discutindo aqui que isso pode variar e tem pessoas que se beneficiam mais, o gestor, enfim. Alguns exemplos, né, que a gente poder discutir aqui é a questão experiência de estagiários e analistas. Imagina você estagiário quando você fez estágio lá onde você fez. Nossa. Você já um lugar estruturado. Isso. Uma das coisas que eles mais comentam no estudo que o que ajuda quando você está presencial e no escritório é a motivação. Você já era desmotivado lá no trabalho. Imagina você lá home office. Motivação era maior, você acha? Não tô fazendo nada, mas putz, ai meu Deus. Cara, eu acho, vou falar uma coisa polêmica agora. Eu acho que a motivação, principalmente quando você é estagiário, vai muito da relação que você tem com o seu gerente próximo.
Mas vamos lá. Primeiro que o estagiário geralmente responde para analista, né? Tudo ou não, bem, tinha então, o gerente. eu tinha... superior direto, tá? eu sou superior direto, é isso que eu quero dizer. Ele vai ser o porta-voz da cultura da empresa e tem que ter ali, né, um tempo pra você cuidar do estagiário, pra você falar, cada estagiário é um estagiário, cada um tem um perfil diferente, é muito difícil generalizar, mas eu acho que depende muito disso, entendeu? O lugar que eu trabalhei no estágio tinha pouca dessa interação. No começo até tinha o primeiro gestor que eu peguei. Depois, sabe aquele lugar que eles não precisavam do estagiário? Eu era desnecessário ali. Daí eu largado lá, entendeu? Isso é complicado, né? Porque no home office vai ser mais largado ainda. E era uma empresa organizada. Tinha todos os processos bonitinho ali, tudo certinho. Mas não tinha esse tempo, assim, sabe? Não tinha o que fazer. Então, porque é interessante isso. O que eu vejo é que pra estagiário, né? Tô falando especificamente de estagiário. Depois o pessoal vai entrar no meu LinkedIn pra ver onde eu fiz estágio. Não, se você apagava. Eu vou. Mas assim, eu colocar estágio em empresa confidencial. Mas assim, voltando. Se você é estagiário, eu acho que o home office é mais complicado pra você ainda. Porque as interações, às vezes, você não é o centro, né? Então, eu já fui gestor de empresa maior, analista, então você tá com um monte de problema pra resolver. Não, você não vai olhar pra Cara, você vai. Se você tá ligado direto a você. Eu não culpo as pessoas que trabalham comigo, não culpo a empresa, que, sei lá, é difícil, eu acho que é era difícil. desnecessário lá. Não, ter uma cota de estagiário. É isso, exatamente. Daí se você tá na cota de estagiário lá, que tem que todo ano a empresa contrata, que tem lá uma conta, que o crescimento, enfim, tá lá. Tanto que eu tenho amigos que estavam em outras áreas que, adoram a empresa, tá lá até hoje. Então, posição de gestão, liderança. Então, se aí você tá lá e depois você tem esse ponto de você tá home office, você não tá na vista do cara, ele vai no máximo entrar numa reunião com mais 5, 6 pessoas. Aliás, outro ponto polêmico, né, que você tava comentando lá, que reunião de mais 3 pessoas é comício, é isso? O Sarney que falava. Dizem que o Sarney que falava isso. Corta aí por aí, manda Marco Sarney. Não. Aí, um cara pouco importante no Brasil. Ele falava, não é reunião de mais 3 pessoas, né? É comício, né? Reunião de mais de 2 pessoas não é reunião, é comício. É isso é uma coisa interessante no home office. Que, por exemplo, mesmo estagiário, analista, se você tem momentos onde é one-on-one, né? Pra ser bonito falar um anglicismo, que você tá lá só 2 pessoas conversando, eu acho que é muito mais produtivo do que algumas reuniões que você tá. Eu lembro algumas reuniões no começo, quando começou a virar a pandemia, fazer reunião para as pessoas gastavam uns 10 minutos se apresentando. Nossa. Tinha 8 pessoas na sala de reunião, era 80 minutos. Onde todo mundo se conhecia. Onde todo mundo se conhecia já, mas tem uma pessoa aqui que não se conhece. Então, oi, Virgílio, prazer, eu formado... Não, quando é a primeira vez, eu acho que é até válido isso, pra você dar a integração. Meu Deus do céu. Mas tá louco. Ok, mas aí você tinha esse ponto e aí complica. Então, acho que o estagiário é bem complicado, porque quando você tá lá sentado, você vai, conversa, vai numa sala, vai na outra. Tem essa coisa tácita, você é visto, assim. Agora, eu acho que no ponto contrário do estagiário, por exemplo, quem é especialista, quem tem um trabalho mais técnico... Especialista, o que você acha? Eu acho que é benéfico, sim. Eu acho que tirando situações mais voltado pro time, que a gente vinha falando, né? Que exige muita sinergia, muita coisa. Eu acho que esse trabalho de especialista funciona bem. A gente tava falando da galera de TI, entendeu? É um trabalho mais especializado. Então eu acredito que nesses pontos funcione melhor, né? Mas acho que tem que tomar... Mas o ponto, né, tipo do Scrum em TI que ajuda um pouco... E que é organizado. Isso, você vai lá, você tem um ritual da daily pra ver o que cada um fez, onde é que vai e tal. Mas mesmo isso, tem que ter um product owner, né, o dono do produto, como a gente fala aqui no Brasil, muito importante pra amalgamar toda essa galera trabalhando junto. Porque se não tiver isso... Mas isso eu acho que é uma escolha de maneira geral, sendo remoto ou isso, sendo numa sala. Pode colocar todo mundo na sala lá, que nem o HubSpot, né? Onde cada squad, né, tem uma sala específica. Se o cara não souber passar a comunicação do incremento, do produto, essas coisas não vão dar certo. Esse é um ponto interessante que você tá falando. Porque uma das maiores reclamações dos especialistas é justamente pela dificuldade do escritório deixar ele focar. Porque muitos escritórios, meio que virou padrão de projeto de escritório,
o escritório sem paredes. Uhum. Então você tem lá uma Então sala... você é a favor do tempo da baia. Não, eu sou a voz da sala. Sala do diretor, ninguém entra aqui. E com um sofá enorme. Exatamente. Fui dormir, mas assim, então, o ponto que eu tô falando é todo escritório amplo, aberto, sem divisões, sem nada. Muito bom para você conseguir interagir, muito bom para você levantar e conversar com alguém, ir lá, diminui mesmo as barreiras. Só que o problema é que o especialista num ponto desse tem barulho, tem pessoas que mudam a temperatura, tem pessoa passando toda hora. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de me concentrar. Ah, mas você coloca um fone de ouvido ouvindo música clássica. Tudo bem, ajuda você a fazer isso. Mas é difícil. Então, eu acho que dá para se pensar nessa volta, né, para o escritório, de alguns locais, ou ter um modelo híbrido, onde a pessoa precisa se dedicar, fica um dia em casa, né, para poder ficar dedicada, poder estudar, poder fazer aquilo que ele estava lá detalhado, né, um pouco, por exemplo, análise de dados. A gente tem que pegar as coisas, colocar minitab, analisar, escrever. Casa, isso é difícil você conseguir fazer no meio de gente, muita gente passando, enfim. Mas é uma das coisas. Agora, acho que o pior que a gente tem aqui, né, o que mais sofre é o gestor, né? Como ser o gestor do home office. Desafios. Como é que você mantém a cultura organizacional à distância? Como é que você consegue se adaptar a comunicação e acompanhamento das tarefas das equipes? É o que a gente conversou, cara. Estrutura. Essa questão da cultura é um ponto capcioso, assim, digamos, Entendi. tá? Tem muita coisa pra análise, porque o que é a cultura, né? É o que você faz quando não tem ninguém vendo. É o comportamento inconsciente que existe ali na coisa e vai alinhar. Você tem que buscar outras ferramentas. Você vai trabalhar full, home office, etc. Você tem que buscar outras ferramentas para desenvolver cultura. Por exemplo, recrutamento de seleção é uma delas. Você pode ter um recrutamento de seleção mais focado em fazer uma avaliação de cultura e não contratar a pessoa que está fora da cultura, que a gente sabe que não acontece. Mas poderia acontecer dessa maneira. E a estrutura, né? Então, por exemplo, você tem que ter um trabalho produtivo indiferentemente da pessoa estar totalmente culturalmente alinhada. Que é possível. A gente fala muito de cultura, etc. Mas quando o seu trabalho é muito organizado, quase mecânico, você consegue ter uma eficiência mais forte nisso. Agora, quando isso no mundo ideal, de tudo quadradinho, organizadinho, no meio do caminho você pesa um pouquinho, né, dessa questão da cultura. Cara, que é trabalho mais organizado do que era produzir um Ford modelo T? Mas é um trabalho físico, né? 7.388 operações realizadas em em 1h20, 1h19 que saiu o carro. As máquinas nem já mexiam na posição certa, as pessoas... Que é mais organizado que isso e não dá certo. Tipo, quando ele muda lá pro ar, que ele gasta não sei quantos milhões de dólares, mas produz 2 anos Ford modelo A, e começa as pessoas pagando mais. Porque eles não sabiam ainda construir um Ford modelo A, que nem sabiam como é o Ford modelo T. Não, mas eles... amadurecimento da estrutura. Não, mas assim, o ponto é que... Nem todo trabalho vai ser estruturado, esse é o problema. Sim, mas o ponto é que o ser humano tem um limite de aceitação da estruturação. Né? Lendo o livro do Ford, veio... com a minha paixão pela engenharia, minha paixão pela montagem, eu pensava igualzinho o que ele tava falando. Cara, é isso, maravilha, por que você tá fazendo assim, mano? Faz desse jeito, mano. É muito mais produtivo, mexe a mão direita, a boca não pode ficar abrindo, foca aqui, pá. As pessoas não são máquinas. Por isso que os tempos modernos, Charlie Chaplin faz aquela brincadeira lá, e é isso. O que eu vejo quando você consegue criar um processo tão bom, com sistemas tão apoiados no home office, você zera a possibilidade do cara dar uma conversada. Ele acaba conversando com quem tá na casa dele. Então aí que eu acho que bagunça um pouco a cultura. Por mais que você fale assim, a cultura ela é um resultado da estrutura. Então, primeiro semestre, cultura não é resultado de palestra. Cultura não é resultado de vídeo motivacional. Cultura não é resultado disso. Cultura é resultado da estrutura. Como é que você remunera, como é que você... a pessoa progride, quais ferramentas, quais tipos de meta, remuneração variável ou não, né? Como a gente brinca, né? As pessoas falam, eu quero que a minha cultura da minha empresa seja cultura de dono. As pessoas têm um senso de dono. Não tem remuneração variável. A remuneração é variável? Não. Como é que é aquela brincadeira? O que é meu é meu. Não, o que é meu é meu, o que é seu é nosso. Não funciona. Então a gente tem que ter pensar na estrutura. Então eu acho que o ponto para o gestor, que é difícil, às vezes, com um gestor, um gerente,
diretor um pouco mesmo, mas um gerente, um coordenador, um líder, é muito difícil porque ele não tem a ferramenta para reestruturar o processo. Ele não pode ligar, não tem tempo, a disciplinar tempo, conhecimento e objetivo. Como é que é? É tempo, conhecimento e prioridade. Né? Meta, ó. Às vezes não é meta dele reestruturar o processo, ele começa a pedir um monte de coisa. Daí ele corre para É o que a gente vê acontecendo na realidade. Ele corre para comprar um software, daí o software ele não consegue implementar certo, implementa mais ou menos, os processos estão diferentes, aquela bagunça. É um desafio pro gestor, eu acho que... Por isso que eu acho que, às vezes, modelos híbridos, eles conseguem tentar suprir um pouco desse problema. Eu digo, não é híbrido. Quando a gente fala híbrido, a primeira coisa que pensa é o quê? Você vai ficar sexta-feira em casa. Não. Não, tô falando do home office. Tá. Você vai ficar sexta-feira em casa. Não precisa ser híbrido assim. A gente vê sistemas híbridos que funcionam, sei lá, o cara passa o primeiro mês, os 2 primeiros meses trabalhando full time no escritório. Depois ele tem a flexibilidade de trabalhar a semana inteira de casa, se fizer sentido naquilo. Porque já teve algum tipo de alinhamento cultural. Então tem que abrir a cabeça pro híbrido, não ser um híbrido tão engessado. Mas sistemas híbridos, eles acabam suprindo um pouquinho dessa questão de construção de cultura. Você tendo ali um tempo menor, né, com a pessoa no escritório, mas você consegue, pelo menos, identificar ou trabalhar nessa questão. Eu acho que é um modelo interessante. Aqui a gente trabalha híbrido, né, na FM2S, pelo menos na parte de educação. Na parte de educação. Tem alguns times que trabalham full time home office. Não. É o resto. Temos visões diferentes, mas assim... Mas eu acho que funciona bem, assim. Na percepção de educação funciona bem. Porque é um trabalho mais especializado, um trabalho mais estruturado, é um trabalho que, tipo... Aqui mas eu entendo, o ponto é importante justamente para ver isso. O quão estruturada é a sua empresa, com os sistemas, com os processos, permite que você trabalhe híbrido, permite que você faça a mensuração de resultado, desempenho, e permite também que você proteja seu colaborador pensando no bem-estar dele. Porque um problema grave que eu vejo é... Ok, eu coloquei aqui, é como se eu estivesse colocando uma linha de montagem quando eu tenho um workflow muito bom, eu tenho um sistema de mensagens muito bom, eu tenho tudo. E hoje você tem o relógio que te apita, o smartwatch que te dá avisos, o telefone que também faz avisos para você, sabe onde você tá, sabe qual a temperatura, o que você falou, pra ele te botar propaganda. Você tá imerso no... Então, se você consegue fazer uma extensão tão boa dessa questão da empresa para casa, eu acho que você meio que dá uma derrubada de parede negativa também. Você coloca o cara trabalhando 24 horas. É meio... Porque imagina se fala, não, mas imagina, eu não tô, o cara lá parou, 6 da tarde, pendura a caneta. Beleza, pendura a caneta, o cara é gestor. Aí ele recebe um apito aqui. Chegou mais um novo sistema, como é que é? Chegou mais uma ordem de serviço. Outro apito. Chegou mais uma ordem de serviço. Virgílio, mas ele pode... chegou um BO, né? Chegou um BO. Reclame aqui. Mas ele pode entrar lá e desativar o telefone, desativar as notificações. Pode. Vai ser bem visto na cultura da empresa? Sim ou não? Depende da cultura. Então tem que tomar Provavelmente não, né? Depende. Provavelmente não. Provavelmente é gestor. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para que as coisas não degringolem também na saúde mental do colaborador. Sim, claro. Né, pra não... E também não pode ser isso, que nem você comentou, né? Ele não pode ser estruturado o suficiente pro cara achar que ele pra pessoa achar que tá que nem o Charlie Chaplin lá, apertando parafuso. Bom, vai dormir apertando parafuso. Pulando um pouco pra gente aproveitar aqui que o tempo tá chegando no final, né? Mas falando um pouco de uma questão importante também, falamos do sistema, falamos da infraestrutura e tal, e confiança e controle. Quantas vezes eu ouvi um gestor falar pro colaborador que é home office, não é day off. Ou seja, sugerindo que quando era no dia híbrido da sexta-feira, que é o dia de ficar em casa, para trabalhar de casa, o cara dava um perdido, o cara fazia um almoço de 2 horas. E como não tinha ferramenta para medir o trabalho dele, ou seja, para medir se ele está entregando ou não, e faltava confiança para permitir isso, tinha esse problema. Então a pergunta é: será que as pessoas querem voltar para o presencial também por essa questão de controle, comando e controle dentro da empresa? Confiança? Ou isso não passa? As pessoas
confiam no outro. Não, Um ambiente de acontece. harmonia. Eu acho que falta muita confiança, né? Mas isso é o que você vem do ponto que você falou, sabe? De você ter mecanismos de avaliar a execução do trabalho e a qualidade do trabalho e a estrutura para garantir que aquilo seja possível e seja, né, a pessoa tenha, que nem a frase do Deming, né, dar uma meta sem um método É crueldade. é uma crueldade. Então tem essa questão. E do ponto, você falou do gestor que acha que a pessoa tá tem um termo mais chulo lá, mas dormindo em casa lá, né, sem fazer nada. Purrido. Tem outro ponto também eu vejo muitas vezes, às vezes, colaborador falando que, pô, o cara tá fazendo, o meu gestor tá fazendo eu passar 2h30 aqui no ônibus porque ele tem fetiche em controlar o que eu tô fazendo, em controlar cada coisa. Essa frase existe. Eu acho que esses dois pontos da falta de confiança que eu acho que é extremamente prejudicial pra discussão do home office, se ele funciona, ou como que a gente pode ter um home office melhor, sabe? Pai bravo, filho desobediente. Eu acho que essa discussão ela deveria acabar quando você tem mecanismos de controlar a qualidade, mecanismos de controlar a produtividade da pessoa, né? Vai ter falta de ética? Vai ter falta de ética. Vai ter gente que é controlador? Vai ter gente que é controlador. Mas talvez as empresas, de uma maneira geral, devem buscar mecanismos de identificar essas pessoas e tomar as devidas medidas. A pessoa pode estar fazendo nada na casa dela? Pode, é possível, só que você vai fazer nada Bota um uma dia, câmera, né? vai fazer nada 2 dias. Uma hora você vai, tipo, meu, e aí? Por que você não tá fazendo nada, entendeu? Era uma coisa interessante isso. E não é nem a câmera, tá? A câmera tem outras maneiras de você fazer isso sem ser com a câmera, que é meio invasivo a câmera. Mas é ter a produtividade, ver o resultado que a pessoa tá entregando, entender se a pessoa teve o treinamento para aquilo, se tá certo. Ter o feedback, né? Tipo assim, deu feedback uma vez, deu feedback daí já vai do nível de bondade e paciência de cada gestor. Mas eu acho que essa discussão de confiança poderia ser controlada de outra maneira. Não é um problema do home office isso, saca? Você pode ter o cara no escritório lá. Você não lembra que você já trabalhou em empresa, já deu consultoria em empresa que colocava lá o espião pra ver o que tava acontecendo. O Ford criou um sistema. E era presencial, full presencial, né? Esse problema de falta de confiança não é exclusivo do home office. Mas todos os computadores eram, como chama, inspecionados. Daí o cara tá fazendo coisa errada lá e chama a plateia pra ver a coisa errada. Lamentável. Não, mas lamentável também a pessoa fazendo coisa errada, né? Mas é desnecessário, entendeu? Vamos, né, ter um pouquinho mais de ética e pensar em maneiras mais... Como é que eu posso dizer assim? Mais institucionais, né? De se medir isso. Eu acho que... E ética. Né? Não é pra ficar enganando, né? Pô, pede alguma coisa. É né? complicado isso. Acho que é complicado isso, porque a gente tem que colocar as informações mais claras, né? Pode ser o híbrido, pode ser tudo. Eu acho que o grande problema, o grande empecilho de processos como esse funcionarem muito bem no Brasil e é justamente isso. A gente não consegue ter processos organizados em algumas empresas, na maioria. Uhum. Não consegue ter uma implementação de fluxo de trabalho, é muito atropelado, é muito baseado no susto, muda toda hora. Então, puxa, conseguir implementar alguma coisa à distância está colocando mais uma barreira. Sim. Então, acho que se você consegue organizar o trabalho, fica mais fácil garantir que o escritório está também, tanto caseiro como da empresa, tem as condições, enfim, uma série de coisas. E, cara, assim... Mas só pra gente não estourar o tempo, Não, né? mas só sobre esse ponto, assim, eu vejo que no Brasil já foi muito mais, assim, isso tá mudando. Eu acho que as pessoas estão pensando mais em processos nas empresas. Note o que a gente forma milhares de pessoas em Six Sigma hoje, todo mês. Todo mês tá lá milhares de pessoas fazendo curso de Green Belt, por exemplo, que já é um curso, sem falar dos cursos grátis. Antigamente não existia isso quando a gente começou. A gente lembra que a gente estimava o mercado? 12 Green Belts por mês. Numa cidade do tamanho de Campinas. Eu acho que é uma outra realidade, o assunto tá mais disseminado, estão pensando mais nisso, as empresas estão sabendo mais sobre a importância disso. Eu vejo com uma visão mais otimista, assim, essa questão. Não, pode ser. Aí, produtividade e qualidade de vida, né? A questão aqui, o nosso quinto ponto aqui. Por fim, será que a produtividade no trabalho remoto vai, de fato, aumentar? Há um caminho único, isso depende, enfim.
Os que a gente foi pesquisando para responder essas perguntas meio que são, não é conflitantes, mas não chegam a conclusões. Primeiro que os estudos são bem... os estudos são bem meia boca pra gente usar... tá falando que os estudos são meia boca, por que você não fez o estudo? Não, calma. Não tô sendo polêmico igual o Murilo. Mas o ponto o que se dá pra perceber é que quando você força a produtividade pra aumentar de um jeito fordiano, tipo linha de montagem, porrada, é uma coisa complicada. Porque as pessoas ficam mal. Se você solta os processos, você solta o caminho, você diminui a produtividade, as pessoas se sentem bem. Parece que tem uma correlação negativa entre produtividade e satisfação no trabalho. Que tá errado. Isso é uma dicotomia. Eu não sei, não tenho opinião formal. Eu acho que você pode ser produtivo sem estar sofrendo. Eu acho que você pode ser feliz e ser produtivo. É isso. Então, não precisa... A questão é a produtividade, sabe, o tridente do capeta te cutucando ali. É isso. Você ter, por exemplo, pega lá teu recorde. Você gosta de correr, né? Uhum. Qual foi o melhor pace aí de corrida que você já fez? De quanto? De correr. 10 km? 10 km. 5, 4 e... Então, você tem que correr todo dia que você vai correr 5. Você vai ficar cansado, não vai? Vai melhorando. Mas Se você faz isso... Você pega o melhor, mas todo dia você tem que correr 5. Não, no começo você vai chegando a um ponto corrida... Mas você pega assim, no dia anterior, você... Todo dia correndo, machuca. A Mafê ficou não dormiu, acordada até meia-noite, você vai ter que correr no pace de 5. Não dá. Você não consegue. Você vai ficar triste, não vai? Você vai ficar primeiro... Machucado, fisicamente machucado. Triste, porque você não tá batendo a sua meta. Vou cair na cachaça. Você vai cair na cachaça, daí no outro dia você tem que correr 5 de ressaca. E machucado. E sem dormir. Entendi. Você entendeu? Eu acho que essa que é a questão. Tem que ter um pensamento mesmo, uma reflexão de como que tem que ser a produtividade. Até mesmo o Ford, cara, até você pegar lá os manuais de MTM que usavam no começo do século XX, tinha lá... O que é MTM? Methods and Times Measurement, que é tempos e métodos, sabe? É uns manuais de que o tempo que o cara fazia com o braço assim tem que ser tantas unidades de tempo. Pra ele voltar a cobrar, é um robozão, assim, do trabalho manual. O pessoal usa isso muito em costura hoje em dia, na confecção. Até os tempos e métodos tem um fator de fadiga, que você não vai correr 100% para normalizar o tempo. Para normalizar o tempo e você ter as metas de produtividade. Tem que entender essas questões, entendeu? O que eu acho, né, só para resumir, antes da gente ir pro seguro do meu BO, que recebemos bastante BO para segurar, mas acho que para resumir é o seguinte, tem muita pressão, né, quando você tem a empresa, você tem interesses conflitantes ali. Você tem interesse do gestor, que quer, às vezes, uma promoção para ter a meta e ganhar um bônus. Você tem interesse do dono, que quer remunerar melhor o capital que foi empregue lá e os riscos que ele correu. Você tem o interesse dos colaboradores, que querem um salário maior sempre. Você tem o interesse do governo, que quer aumentar a carga tributária e conseguir extrair mais imposto daquilo. Você tem interesse de todo mundo e as coisas são conflitantes. Então, acho que um ponto que eu vejo é que... ainda tem muito pensamento, por mais que você fale que está melhorando a questão de olhar o processo, isso eu acho que sim, mas ainda tem muito pensamento do tipo, estou comprando seu tempo, você me pertence. O tridente do demônio vai ficar ali do seu lado e se você olhar, tinha um nome que o Ford usava, do departamento dele lá, ele contratava ex-gangsters, assim, para fazer, para pugilista, né, que ficavam espionando, assim... Era um absurdo isso, mas... Departamento de motivação? Não era motivação o nome, mas esqueci o nome agora. Mas análise de performance. Era de... Tipo, como se fosse das boas práticas. Não é da boa prática, mas... é algum contrassenso explorando o coitado. Exato, Era um bando de espião que ficava lá pra ver quem era sindicalista e dava porrada no cara. Basicamente era isso, quem não produzia, enfim. Então... tinha esse ponto, e ainda vejo um pouco desse problema. Então, aí o que começa... Quando você faz home office, começa os planos de produtividade, você não para e assim pensa, puxa, o que tá errado aqui que a gente pode sentar, todo mundo, né, em comum acordo e resolver. É o sistema, é o processo, é o chamado, é o conhecimento, é a habilidade e resolver. Não, é muito... Cara, todo ano vai ter aumento real do salário mínimo, seu custo de capital vai aumentar.
em cima da folha de funcionários vai incidir, se você for lucro presumido ou lucro real, vai incidir uma carga tributária pequenininha, tipo de 86%. Além disso, você vai ter que pagar 10% sobre o seu valor faturado, mais não sei quanto de contribuição sindical. Fica uma coisa meio e bagunça. Então, acho que o ponto é, calma, pensa na cultura, pensa nos processos que pode dar certo. E uma outra dificuldade muito grande também com o home office, eu acho que da minha experiência, a dificuldade maior que eu tive com o home office nesse tempo todo trabalhando, foi quando você vai mudar a diretriz de algum processo, você vai mudar a estratégia, sabe? Quando você está numa transição. Antes era de um jeito, tá todo mundo trabalhando muito bem daquele jeito, tá tudo... Agora vamos virar pro outro jeito. Isso eu achei mais doloroso realizar em home office do que você realizar porque tá muito tácito ainda, não tem um fluxo de trabalho. Não tá no workflow, então, beleza, você não fez isso no workflow, não rodou. Nós não temos workflow, por exemplo. E daí não adianta você querer ficar com essa mentalidade de que você tem que ser mega produtivo, na melhor produtividade possível, tem que respirar, ter calma e as contas chegando. Eu sei, mas... esse que é o problema. Eu entendo que as contas estão chegando. Continua chegando. As contas chegando. Mas você tem essa impedância, né, da mudança estratégica. Não, sim. Mas bom, vamos lá. Agora foi interessante o nosso tema. Agora vamos falar do Segura Seu BO. Veio bastante BO aqui, mas eu vou escolher um aleatório aqui, principalmente mais polêmico, que o Murilo tá polêmico hoje. Meu Deus do céu. Atenção, vamos segurar o BO aqui da Blanda. Sou coordenadora de inteligência do negócio. Estou em período de experiência e gostaria de saber algumas dicas para analisar dados, construir análises, ver a confiabilidade dos números, conferir os números, etc. Qual seria o melhor tipo de gráfico versus informação? Análise. Começamos do macro para o micro, do micro para o macro. Comparativo. Fazemos ano a ano, trimestre a trimestre ou semanal? Olha, legal essa pergunta. 3 horas depois a gente vai conseguir responder, mais ou menos ainda. É bem complexo. Eu acho que o primeiro passo para você realizar uma boa análise de dados, principalmente com inteligência do negócio, é primeiro de tudo você entender o negócio e a estratégia do negócio que você está querendo. Qual que é o diferencial da sua empresa para esse setor que vai fazer ela crescer e quais são os processos que suportam aquela sua estratégia? O que a empresa precisa fazer que vai suportar aquela estratégia? Do tipo assim, a minha empresa quer ser a melhor em atendimento. Então, você ter um bom atendimento é importantíssimo para você manter. Então, você tem que entender essa estratégia e entender como que a sua análise vai contribuir para dando insights para essa estratégia. O segundo ponto é entender como que estão os seus dados. Eles são dados que estão estruturados, eles são dados que estão desestruturados, eles são dados que estão perdidos em vários bancos de dados. Você vai ter que pegar e compilar tudo isso daí. A melhor maneira de você fazer isso é olhando assim, então beleza. Entendi que a gente quer ser referência no atendimento. Vamos olhar os nossos dados de atendimento. Como é que eles estão? Eu tenho lá log de todas as conversas que está sendo realizada. Eu tenho compilado feito com o gerente. Eu só tenho a volumetria. Às vezes você tem pouco dados, você só tem a volumetria. Nesses casos, dependendo do que você tem, você usa ferramentas diferentes. Então você pode fazer uma análise de Pareto, se você tem esses dados, classificar cada ocorrência. Murilo, eu tenho 50 mil ocorrências aqui. Você pode tentar classificar automaticamente por tom de conversa, sei lá, ou você pode tentar fazer por amostragem. Então, vou analisar 100 aqui aleatórios e vamos ver o que está me dizendo. Daí você vai fazendo isso. Mas se você vai analisar tudo, a amostragem, depende muito do que você quer descobrir, que depende de onde que o negócio está e de como que estão os seus dados. Tudo bem? Tem que entender, né? Tanto o volume quanto a estruturação dos dados. No comparativo, né, e nas análises, eu falei da análise de Pareto. Uma outra análise muito frequente que a gente faz são as análises de tendência, né? Então, na análise de tendência, você compara, geralmente, como que está a evolução daquele tipo de indicador ao longo do tempo. Então, supomos lá que a gente queira analisar número de problemas com o cliente. Você não vai analisar ano a ano, isso não faz sentido nenhum no ano a ano. Você vai analisar, por exemplo... semanalmente ou mensalmente, dependendo da sua série temporal, e ver se tem algum ponto que foi muito acima ou muito abaixo, se questionar o que a gente fez ali, né? E daí você vai entendendo. Quanto à própria natureza dos dados, se eles têm problema ou não, a validação de dados,
você tem que entender se eles estão fazendo sentido com o conhecimento do negócio e até mesmo se não tem erros grosseiros, sabe? Erro de preenchimento, olhar ali naquelas suas tabelas, isso também vai depender muito de como que tá o seu dado. A gente isso que eu ia falar, só a pra gente tem alguns cursos legais, Tem 2 que eu poderia citar. O Yellow Belt, que a gente até entra nas análises ali, que é um curso de melhoria muito legal pra você, vai fazer muita diferença pra você, pelo menos se organizar, entender ali um pouquinho de dados. E tem o Introdução à Ciência de Dados, né? Que a gente fala de alguns temas também, como inteligência artificial, essas coisas um pouquinho mais sofisticadas. Mas eu acho que o Yellow Belt vai ser maravilhoso pra você colocar em perspectiva essa metodologia para você analisar os dados e chegar lá no resultado que você quer, né? Mas, de novo, conhecer um pouquinho ali de qual é a estratégia, conhecer como estão os dados é fundamental para você decidir sobre quais análises você vai usar. Beleza. A única coisa pra gente encerrar aqui antes é que, Blanda, 80% do tempo que a gente gasta analisando dados é com estruturar os dados. Eu lembro disso quando meu orientador falou pra mim, eu tava lá, pô, professor, mas eu fico aqui só mexendo no dado, fazendo tabela, arrumando, que raiva. Caçando um dado aqui, caçando um dado ali. 80% do tempo é estruturando dado. Quando a gente pensa que Mendel, que revolucionou a genética, que criou, que falou que da onde vinha, que não era uma coisa vapores do corpo, quanto tempo esse cara demorou coletando dado, fazendo experimento? Então, calma, dado é assim mesmo. No próximo episódio do Francamente, vamos resolver outro BO. No próximo a gente vai resolver 2 BO. Chegou muito BO pra gente aqui. No próximo a gente vai resolver 2 BOs com vocês. E espero que tenha gostado de discutir um pouco do home office. Coloca aí qual é a sua percepção, o que você achou, como é que funciona, se não funciona, por que não. Coloca aí e compartilha com a gente. E claro, ativa o sininho. Nos siga. Sai vídeo toda hora pra você. Abraço e até a próxima. Até mais.